Muito bem, pessoal, vamos aqui continuar a parte de química inorgânica pela representação de um elemento químico. Como é isso, meu Deus? O que é isso aqui? Sempre tive dificuldade. Vai aprender agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você representa um elemento químico, ele pode ser representado por duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, ou apenas uma letra, ok? Como o hidrogênio, que é só a letra H. O importante é você entender o seguinte: o número de cima, o número que aparece na parte de cima do elemento, é chamado número de massa, representado pela letra A, maiúscula, ó, número de massa. O que significa esse número de massa? A, que é o número de massa, é a soma de Z mais N. Meu Deus, o que é Z mais N? Z, olha para cá, ó, Z é esse númerozinho que está aqui embaixo, ó. Z é o número atômico, certo? Esse número atômico é a mesma coisa do número de prótons, que é a mesma coisa do número de elétrons, exatamente. Alex, quer dizer que esse número aqui embaixo, ele é o número atômico, é o número de prótons e é o número de elétrons? Perfeito. Só que tem uma pequena ressalva. O número de elétrons só é esse valor quando o elemento for neutro. Alex, quando é que o elemento é neutro? Vamos chegar já lá. Isso é importante. Vamos para cá, ó. Número de massa, Z mais N. Alex, o que é esse N? Número de nêutrons. Lembra? No núcleo atômico, lá no núcleo do átomo, tem prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga zero. Só que essa formulazinha aqui, ó, número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, pode ser representado por isso aqui, ó. Alex, quer dizer que Z, que é o número atômico, é a mesma coisa que P? É a mesma coisa, ó. Número atômico é a mesma coisa que prótons. Tudo bem? Então, aqui dentro, com essas informações, se você quisesse, você poderia calcular quantos nêutrons tem esse elemento químico. Vamos fazer agora? Agora, vamos lá. Olha só, o número de massa não é 35? Olha a fórmula que eu vou pegar. Eu vou pegar essa fórmulazinha aqui, ó. A igual a Z mais N. Olha a fórmula que eu peguei, ó. Peguei essa fórmulazinha aqui. Quanto é o número de massa? Ele já está aqui, 35, ó. 35 é igual. Quanto é o número atômico? Ele já está aqui embaixo, ó, 17. O que eu não tenho é o número de nêutrons, certo? Então, ó, 17 passa para o lado esquerdo, troca o sinal. É uma equação de primeiro grau. 35 menos 17 é igual ao número de nêutrons. 35 menos 17, vai lá, me ajuda aí, vai dar 18. Então, o número de nêutrons desse rapaz aqui, do elemento químico cloro, é igual a 18. Tudo bem? Então, para que isso vai servir para mim, para você calcular o número de massa, ou o número atômico, ou o número de nêutrons? Serve para você. Dá uma olhadinha nesse exemplo bem aqui, ó. E aqui eu vou explicar uma coisa para você. Nós temos aqui o elemento químico ferro, número de massa 56, número atômico 26. Eu vou te fazer uma pergunta. Olha aqui ao redor do elemento químico ferro. Olha aqui ao redor dele. Esse elemento químico aqui, em algum momento você está vendo aqui algum sinal positivo ou negativo? Não tem, né? Se não tem nenhum sinal, nem positivo nem negativo, eu posso afirmar que esse elemento químico é um elemento químico neutro. Ô Alex, e o que é que significa isso? Ele ser um elemento químico neutro? Quando o elemento químico é neutro, olha para cá, o número atômico é a mesma coisa de número de prótons, mas o mais importante, é a mesma coisa do número de elétrons. Então, em um elemento químico neutro, o número de prótons, que são as partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as partículas negativas. Alex, tem alguma exceção em que prótons não é igual ao número de elétrons? Tem. Quando você tiver íons positivos, que são os cátions, íons negativos, que são os ânions. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, ó, de cara, aprenda o seguinte. Quando você olha para um elemento químico e você não vê nenhum sinal, nem positivo nem negativo, ele é neutro. O que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Moleza, facinho. Vamos agora responder aqui, ó, porque nesse exemplo, ele pede para você calcular o Z, que é o número atômico,
Número de prótons, elétrons, número de massa, número de nêutrons. Vamos fazer. Número atômico, não tem nem cálculo, ó. É só olhar aqui para baixo. Ó. O número atômico sempre está na parte de baixo. Então aqui é 26. Número de prótons, opa, número de prótons, onde é que eu olho? Olho para baixo, aqui ó, também é 26. Número de elétrons, opa, agora que é a importância, ó. Como ela é um elemento químico neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então também é 26. Número de massa, onde é que eu olho o número de massa? É aqui na parte de cima, ó, número de massa. Número de massa é 56. Ô Alex, está faltando o número de nêutrons. O que você faz? Usa a fórmula. Vamos colocar aqui do lado, ó. Qual é a fórmula? A igual a P mais N. Ô Alex, nessa primeira fórmula aqui não, cara, é a mesma coisa, bicho. Não muda nada não. Olha só, quanto é o número de massa? 56. Igual, quanto é o número de prótons? 26. Mais nêutrons. Então, você fazendo a conta, fica 56 menos 26, o resultado aqui vai dar 30. Então, nós temos aqui um total de 30 nêutrons, tudo bem? Então, essa parte é uma parte introdutória, bem simples, para você entender como é que a gente consegue localizar e calcular número de massa, número atômico, número de elétrons, número de nêutrons. Isso vai ser importante para você na próxima aula, que você vai ver íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Vai ser importante porque a distribuição eletrônica de um elemento neutro é diferente de um íon. Ó, aí, questão de prova, questão de Enem. Então, você gostou da aula? Está gostando do canal? Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, perdão, curte o vídeo que ajuda bastante a gente. Vamos aprender química, galera. Um abraço, valeu!